E aí, meus queridos, boa noite. Fazer análise aí do motor aí do nosso amigo Fernando, né? Fernando sem pescocinho. Vamos ver se a bateria aqui, que como eu disse no outro vídeo, roubaram uma, né? Dá um toque aí só pra me ver se vai sair faísca. Espera aí que tem um aqui que não sei se é a... Dá um toque só pra ver se é no polo ou se é no cabo. Tá bom, pode ir. Pode ir, vou. Aí você já deixa ele em marcha lenta. Você acelera a 25 mil giros. Espera aí, espera. Tá bom, desliga aí. Isso aí ele tá com a... Ele tá com alguma bronzina travada, filho. É certeza. Certeza, deve ter alguma bronzina de biela travando. Travou, travado. Não, ela não chegou a virar, mas não travou, senão o motor não tinha virado. Né? Mas ela tá... Olha que menininho bonitinho. Até desfocou o celular. Então, ele deve estar com alguma bronzina travada, né? Travando, né? Bronzina de biela. Parece ser bronzina de biela. Aí é você que decide. A gente tirar o kart e levar qualquer coisa. Troca ideia com o seu Paulo lá com o Jorjão, né? Com o Elcio vindo o guincho aqui, que ele já conversa com o seu Paulo, que ele faz um precinho melhor lá pro Paulo, né? Ou então da seguradora, se eles quiserem mandar. Se eles não for pagar. Você tem mais direito a guincho, né? Tem direito a guincho. Ah, então. Que faz a análise aí pra poder baixar esse kart aí pra fazer uma análise, né? Pra ver se é... Porque se for bronzina de biela, né? Às vezes pode acontecer de não ter riscado, é só fazer uma limpeza e troca as bronzinas, né? Se não vira, aí troca. Não, um risquinho ou outras vezes não vira, né? Isso aí é... Mas aí dá uma lixadinha e coloca. Agora vamos dizer, se tiver zoado vira, aí tem que tirar o motor para poder tirar o... Não precisa tirar. Não, se tiver de fazer retífica não vira, né? Mas aí fica a critério, né? Fica a critério de você querer, né, arrancar o vira fora e fazer, né, tirar o motor e já fazer o motor completo, né? Tipo a parte de baixo, né? Tira o vira, faz a parte de baixo. Aí a parte de baixo, no caso é biela. Não, você vai tirar o vira, vai fazer a retífica e vai trocar as bronzinas, né? Aí não precisa tirar a cabeçote, não precisa tirar nada. Não precisa tirar pistão, né? Só tirar tirar o motor e arrancar o vira fora. Ou, né, o certo é tirar o motor, né? Do jeito que tá aqui, você vai tirar o motor. Não tô falando, tem que ver como é que tá, tirar o kart e ver. Você quer tirar o kart? Tirar o kart e ver as bronzinas como é que tá. Ver as bronzinas. Porque às vezes ela trava uma bronzina, mas aí você não chegou a afetar o virabrequim, né? Não chegou a afetar, né? Porque eu queria ver a pressão do óleo se ia subir, né? Você não sabe ver a pressão de óleo no seu caminhão, né? Tem que chamar o Robson. O Robson também não sabe. Não sabe também? Nossa, por isso que eu falo. Por isso que eu falo. Fazer um curso. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aí. Como é que é? Só pra... Não, mas tem que ter algum... Tem uma luz aqui. Aqui é...
do ar, combustível. Não, mas esse caminhão ele é diferente, mandei pra ver. Então, mas eu tô vendo Ele- aqui só pra ver se não tem um botão aqui. Ver se não tem botão, ver se não tem nenhum. Ele na verdade. Ele não acende nenhuma luz quando o caminhão tá. Ó, o quê? Visite a oficina quando possível. Ele tava em visite a oficina imediatamente. Então pode ser que ele acusou pressão do óleo baixa, né? Quer dizer, é que você tá com o celular bem na frente, eu não tô conseguindo. E ele pra ver por aqui, onde? Amanhã o Fabiano vai vir aí. Que Fabiano? O Fabiano é mecânico de japonês. Eu tenho até que ligar pro japonês, né? Acabei esquecendo. Então, ele vai vir aí. E eu vou pedir pra ele arrancar esse. Eu acho que ele tem um aparelho. Pelo aparelho é pra constar, né? É, mas. Constar o quê? Você quer ver a pressão do óleo? É. Oxe, tá, nem tá mais ali. Eu achava, né, em vez de ficar funcionando esse caminhão, até agora que eu tava pensando em ver, não é bom, porque esse barulho ele tá com o barulho de caminhão que não tá subindo, é óleo, filho. Entendeu? Bomba de óleo. É, pra ver se não quebrou o pescador. Por isso que eu tô falando, que esse caminhão era o certo é levar ele pra oficina, a gente baixar o cárter dele e já vê, né? Alguma coisa assim. Eu vou baixar o kart dele. Quê? Amanhã eu vou pedir pro Fabiano baixar o kart dele. Então, mas você vai fazer aqui, na rua. Vou fazer aqui na rua. Então, que eu não ia falar de fazer na rua, que você já tava falando com o vizinho da frente aí, né? Pra não ficar mexendo Não, Não, porque- eu falei, Rodrigo. Porque eu cheguei aqui hoje de madrugada e o cara do guincho aqui atravessou o guincho deu aquele escapamento direto, funcionando e o cara falando alto pra caralho. É, meus queridos. Tava aqui conversando com o Fernando. Esse caminhão, até brinquei com ele, nem ele sabe, né, como é que vê a pressão do óleo aqui. Esse caminhão tem computador de bordo, um monte de coisa, né? Não é um caminhão tão novo, tá o quê? Com 20 anos de uso. Mas acho que é 2002 ou 2003 esse caminhão. Até o caminhão do irmão dele tá ali, ó. Também que eu falei que tem tem um mês que ele não trabalha. Tá vendo? O FH roxo lá em cima lá. Né? Tá devagar de serviço. Até hoje eu tava falando com o Fernando aí. Tem um dos fretes lá da Balduco, né? O carro tava vindo ali, tava desfocando o celular. Então, aí os fretes da Balduco, né? Até conversei. Ele falou, tem hora que desanima negócio de caminhão, né? Ele tava falando, eu tava brincando com ele aqui, né? Que nem eu falo, eu gosto de caminhão, mas os fretes tem hora que desanima mesmo. Que nem eu já tava falando pra ele dos fretes da Balduco. O Fernando aqui já tava falando, né? Que esses frete fogo de palha, né? Que o pessoal pega na época fim de ano, que é. Entra umas transportadoras lá pra fazer entrega de panetone, essas coisas de fim de ano ou Páscoa, né? Que é os dois períodos de mais venda aí da Balduco. Depois fica ali as bolachinhas, as coisas que eles fazem, né? Eu nem tinha falado negócio da carga lá, né? Do lugar, mas aí com esse negócio desses fretes aí, até desanima. Cidadão bonito da porra, tô vendo Sou aqui. bonito mesmo. Você sabe que eu sou bonito. Né? Olha lá, outro cidadão bonito aí, ó. Né? Só não tem o pescoço, mas é bonito. Eu tava falando com a filha dele ali, né? Falar que você não tem pesadelo com seu pai, não. Ai, brincadeira. Esse Fernando a gente é só zoeira. Então,
Aí eu tava até falando com o Fernando, negócio desse frete da Balduca aí, né? Que normalmente essas transportadoras que entram é meio fogo de palha. Eu até achei, né? Hoje eu conversei questão de valor, né? O frete tá até bom, não tá ruim. Né? Pelo local, carrega aí, né? De Extrema aí pra fazer. Tinha Extrema Cajamar e Extrema São Bernardo do Campo, né? Quem é aqui de São Paulo sabe, conhece essas cidades aí, né? Então, frete até que não tá ruim. R$ 1.500, né? Se for ver. Daqui de Extrema lá dá o quê? Uns 120 quilômetros? Daqui de casa? De casa pra lá, acho que deve dar mais. Né? Dá mais? Foi o que eu calculei, uns 250. Vai ter fogo no caminhão aí. Uns 250 quilômetros ida e volta, dependendo do lugar que você vai descarregar, 300. Então calculei aí, pelo diesel do preço que tá, gasta uns R$ 800 aí, mais ou menos, entre diesel e pedágio. Pra sobrar R$ 700, né? Sobrar 700. Eles tinham falado um frete aí esses dias de 1.100. Mas aí acho que era um que eles queriam me passar pra carregar na própria Balduca aqui de Guarulhos. Aí já tá até melhor, porque Guarulhos é perto, né? Se for ver, comparado à Extrema, né? Extrema tudo bem, é outro estado, mas é divisa com Minas, é a primeira cidade, né? Daqui da capital de São Paulo lá pra Extrema é pertinho. É pertinho, né? Assim, a primeira cidade daqui até Minas, se for falar, Minas, você entrou no estado de Minas, é perto. Mas pra sair pra ir sentido Nordeste é 2 dias quase. Parece que nunca vai acabar Minas Gerais, né? É o estadinho que é grande, hein? Né? E o pai do Fernando é mineiro também. Mineiro de Ponte Nova. Né? O menino fala que é logo Guaraciaba, né? Na verdade. é um tirinho de espingarda. E aí, pra Extrema é pertinho, mas... Aí é questão de analisar, né? A gente não sabe essas transportadoras, a pessoa tá procurando. Tanto eu até falei, né? Questão de padrão de carreta, né? Falei que minha carreta é 28, mas eles falaram que não tem padrão de altura. Mas assim, falei questão de caminhão velho, né? Falei, analisa o que eu falei, meu caminhão é um caminhão velho para que eu não posso sair daqui e dar viagem perdida para chegar lá, ficar falando, que sua carreta no assoalho assim, assoalho assado, que isso, que aquilo, né? Você sai daqui para ir carregar e não, né? Que eles falaram, dá não sei se é adiantamento, né? Para deslocamento aí de R$ 200. R$ 200 você colocar de diesel hoje em dia dá o que? Dá, né, 30 litros, né? Vai dar quanto, né? Vai dar... O diesel tá 6,50, vai dar... 500 conto deu 90 litros. 6,50 o diesel tá, né? Eu lá no Orion, né? No posto Orion tá 6,50. Não, tá mais barato. 6,49, vi hoje. Então abaixou agora à noite. Eu vi ontem, hoje. 5,50. 5,50. É, 5,50. Não, eu falei 6,50, 5,50. Né? É que tá tão acostumado nos R$ 6 que... 5,50. Então, calcula aí, R$ 200 vai dar uns 30 litros de diesel, né? No jacaré vazio para ir lá carregar. O que foi? Faz 3 km por litro. Eu vou rodar 90 km, né? Quase que eu chego lá. Pra cá e pega o celular do pai ali, vai acabar. Quase que eu chego lá, né? Saindo daqui. Se for de madrugada, né? Pega marginal tudo livre, que não pega. Isso quando não pega umas reforminhas que eles fazem na marginal que trava tudo na madrugada, né? Tá tendo? Aí você pega trânsito. E quando pega a marginal toda livre, ainda vai. Você vai direto, né? Mas quando pega esses reforminhas na madrugada que eles fazem aí já haja diesel. E paciência. Né? E a gente sai daqui da Zona Sul, só roda de madrugada ou por dentro. Não vai me atropelar não, Sofia. Não. Então aí o que acontece? Para chegar lá e não conseguir carregar, né? Que o Fernando tá aqui. O caminhão dele não é um caminhão também assim, para falar que é novo, tá com 20 anos de uso, né? Para muitos lugares, é igual eu falei hoje aí, no vídeo, né? Que é considerado caminhão velho já, dependendo do que for, para carregar. Tem empresa exigindo caminhão com 10 anos, com 5 anos de uso, né? Para carregar. Ainda mais depois da greve de 2018, aí que eles estão exigindo mais mesmo.
Entendeu? Não aumentou o frete nada, então estão exigindo mais, né? Aí eu falei, deixei lá, né? Um ponto de interrogação lá. Falei pra ela. Até falei, eu falei, né? Pra gente não perder o cliente, falar que não vai carregar, eu falei que tava, né, com outro serviço. Né? Na verdade eu tô até com compromisso mesmo. Né? Mas assim, eu tava com outro serviço e não podia carregar essa carga, né? Dela lá, né? Dessa mulher, dessa transportadora aí. Aí eu vou ver, né? Vou ver a semana que vem aí. Se ligar, né? Eu vou ver, né? Que né, perguntou se eu estava disponível. Domingo ligou também, precisando. Né? Então, eu acho que, né, com tanto caminhão aí que você vê. O Fernando, o caminhão dele chegou, esse aqui que deu problema. Né? Chegou do Goiás, né? Aí, ó. O Fernando tá parado esses dias. O Fernando tá parado esses dias. O irmão dele tá lá em cima, parado também. Né? Então, tem caminhão. Eu acho que tem caminhão sobrando. Né? Ou já tem gente esperta que não querendo carregar. Que às vezes a transportadora é enrolada, né? Ou, né? A gente não sabe. Porque tem muita transportadora assim. Às vezes vai, você chega lá, fica no desespero porque para pegar o serviço. Mas acontece igual umas que já aconteceu comigo aí. Né? Paga ali o adiantamento, depois para receber o saldo é um sofrimento. Só passa raiva, né? Aí o saldo que é o nosso lucro, né? Que nem eu falei. Uma viagem dessa daí, 1.500 eu vou gastar em torno de 800, né? Para sobrar 700. Eles pagam adianta aí em torno de 60% ou 70%. Né? Vamos supor que adianta aí, né, R$ 1.000, né? Eu gasto 800, fico com R$ 200 no bolso, né? E os outros 500 que era para ser o lucro, é uma eternidade ou às vezes nem paga, né? Tem transportadora assim, que a gente, né, eu já trabalhei e desanimei um pouco de frete por causa disso. Que nem eu trabalho lá no São Paulo, às vezes ganha pouco, né? Eu faço serviços aí, ganho pouco, mas eu sei que é o pouco que tá na minha mão, né? Entendeu? Então essa é a vantagem, né? Mas quando que nem o Fernando, os meninos que tá aí já tá na ativa, né? Eles têm os lugares certos de carregar, mas normalmente lá eles já exigem, né? Esse dia o Fernando foi pegar um serviço aí, o pessoal pediu tanta foto do caminhão dele que ele desistiu de carregar. Era foto não sei o que da carreta, foto disso, foto daquilo, né? E o caminhão dele, comparado ao Jacaré, né? Você vê, o Jacaré é 7.1. Aqui é 2002, 2003, se eu não me engano, esse caminhão. Né? Então o caminhão só aí 30 anos mais novo, né? E pedindo tanto de foto que pediu pra ele, pra carregar. E ele acabou desistindo, não quis mais carregar porque ele tava vendo que tava sendo mais inconveniente pra poder acertar a carga. Imagine pra chegar no lugar pra carregar, né? Porque a empresa exige tudo e mais um pouco. Né? Então, é igual eu falo, tem hora que a gente com o caminhão mais velho assim tem, né, começar a carregar umas coisinhas mais, né? Que nem... Que você sabe que é certeza, né? De não ter problema pra carregar. Né? Porque não adianta eu sair daqui. Às vezes a pessoa, que você fica escolhendo carga. Às vezes você sai daqui e roda, né, cento e poucos quilômetros aí, 150 quase. Pra chegar lá e não conseguir carregar. Né? Não conseguir carregar por causa disso, por causa de exigência aí de algum problema na carreta. Aí a empresa não vai te pagar. Aí você foi, voltou e você praticamente fez dívida, né? Em vez de carregar. Foi passear com o caminhão, né? O caminhão não é pra isso. Beleza, pessoal? Vou ver amanhã vou ver aqui com o Fernando o que ele vai decidir. Vai querer levar esse caminhão lá pro São Paulo pra gente tirar esse kart. Né? Ou se esse mecânico aí que é conhecido também, né, vai vir dar uma olhada aqui pra ele, que ele já traz os aparelhos, né, pra medir pressão de óleo, mas eu acho que até nem compensa funcionar esse motor com esse barulho que tá aí. Né? Se ele não estiver lubrificando, corre o risco até de quebrar uma biela, alguma coisa assim, né? Aí sai mais caro. Né? Então, né, pelo barulho dá a impressão que ele não tá tendo lubrificação, né? Ele funcionou ontem, o caminhão ele falou que ficou tec, daqui a pouco começou esse barulho meio parecendo que tá querendo travar, né? Então, não é bom nem arriscar, porque se trava, às vezes trava, ele gira a bronzina, beleza, mas se trava ali, quebra né, alguma coisa ali mesmo na biela, aí já faz uma janela no bloco e já perde o motor, né?
Aí nem compensa. Ainda bem que o motorista dele é assim, ele até brinca, né? Fala que ele é assim, mas ele é experiente. Não ouviu o barulho, ele já procurou parar, né? Entendeu? Mas isso aí, finalizar por aqui. O Fernando tá pondo a bateria no carro dele ali, né? Vai tirar a outra aqui porque para não levarem a outra, né? Que consegui levar só uma, até achei que tinha sido as duas, né? Mas isso aí, pessoal. Vou ver, conversar com ele aqui que ele vai decidir. Qualquer coisa amanhã estamos por aí. Um abraço. Né, Sofia? O quê? É. Fica com Deus, pessoal. Tudo de bom. É. O quê? É. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. É o quê? Fala pessoal, um abraço, tudo de bom.